Shalem. Shalem, sejam todos abençoados, sempre abençoado. Estamos com mais um programa. Vamos só aqui fazer um breve aqui estudo de pesquisa na raiz da fala humana e na dos animais, tá? Estou aqui com o meu querido ilustre Ialdi Marcelino Ial, né? Ele está nos visitando em Manaus, ele é de Boa Vista, Roraima. Está nos visitando aqui em Manaus. Para quem não me conhece, meu nome é Wallace Ial. E para nós aqui é uma grande satisfação podermos aqui apresentar mais um pouco de conteúdo de desconstrução das religiões, tá? Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos apresentar esse material aqui, tá? Acredito que o Marcelinho também vai dar uma saudação aqui breve aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, Marcelinho. Shalem a todos os Ialdes. É um imensurável prazer compartilhar de ilustres ideias, né, através dos estudos, e assim vamos dar continuidade aos estudos. Exatamente. Vamos a mostrar aqui para vocês o material que ele já começa de uma certa forma, né? Ele já começa de uma certa forma uma apresentação, que é isso que nós temos criticado, e de certa forma a religião e os que se dizem não ser religioso, eles me têm como conspirador. Mas é isso que nós temos chamado a atenção, que nós temos que parar com essa mania que a religião criou de nos passar um terror, um pavor e um medo. Então o vídeo, ele já começa com uma vinheta chamando uma atenção para um caos, uma destruição, uma desordem, um planeta onde não tem aí ninguém por ele, e que dirá por você, e que você está aqui à mercê. Essa é a mensagem que já começa, tá? Essa é a minha crítica acerca desse vídeo. E eu sei que muitos que participaram deste vídeo e que já assistiram também vão sentir um pouco de remorso ao meu respeito, mas infelizmente é isso que o vídeo está apresentando. Vamos decorrer aqui, né? Eu queria fazer um breve comentário com relação ao que vai ser dito, que o intuito de maneira alguma seria ofender alguém. O nosso intuito é desconstruir algo através de estudos e de explicações lógicas. O intuito não é de fazer guerra, de fazer desanimizade, de fazer algum ato de intolerância. Pelo contrário, nós estamos tentando, através de estudo, mostrar que isso é possível, esclarecer, elucidar as coisas através de informações e não de destruir algo. Pelo contrário, nós queremos construir o real. Exatamente, exatamente. Nossa intenção, com certeza, é as melhores possíveis. Nós não estamos com intenção de agariar número de pessoas. Por isso, eu sempre peço, não dê like nos nossos vídeos do Conhecereis a Verdade. Não dê like, não curta, só assista, e se gostou, passe para mais pessoas saber o que você acabou de descobrir, e convide para participar do canal. Mas não faça isso, porque essa simbologia os emojis, eles foram criados pelos gregos e romanos com uma finalidade, tá? Essas simbologias, elas não estão dentro da língua, né, dos surdos e mudos, conhecido como Braille, né? Essas simbologias, elas estão aqui, ó, tá aqui o desenho, ó, na raiz da fala humana, essas simbologias, tá? Então isso tudo bem, mas não curta, não use, não coloque mãozinha, não coloque carinha, rostinho, não façam isso. Não faça isso. Nós estamos querendo transmitir para você o máximo da verdade e realidade possível. Vamos assistir um pouco dessa vinheta, né? E assistir a introdução aqui
tá, desse vídeo aqui, e vamos mostrar para vocês o que nós queremos chamar a atenção de todos. Muito bem, é isso que a religião transmite: terror, pavor, medo. O mundo está no maligno. A religião criou o inferno, a religião criou um paraíso, um chamaial, que você conhece pelo nome de céu, né? A religião criou seus mitos, como Satanás, demônio, Beuzebu, Rassatã, Lúcifer, Baal, com a intenção de quê? Te atrair para a loja deles, tá? No finalzinho desse vídeo, vamos ter um outro vídeo, vamos também usar ele, para você entender que nós não somos religiosos. E o não ser religioso não é só sair da igreja, sair da loja que tem lá o nome igreja. Não é só isso. É você tirar a religião de você. Você parar com as pronúncias usadas pela igreja, por essa língua avulgata, que é a vulgar. Isso sim. Vamos agora entrar numa pronúncia que muitos falam que é o nome do Eterno, mas ele é muito mais que isto, tá? Muito mais que isso, porque quando você fala Eterno, você cria também uma religião, porque você entroniza o ser que deve ser adorado. Então você entra e cria novamente uma religião de Iau. Eu fiz isso, mas ainda bem que fui abençoado, fui iluminado e reconheci que errei. E a raiz da fala humana, ela mostra que a pronúncia Iau, YH, WH e Yud-Re, Vav-Re, ele vai muito além do que um nome. Ok? Vem cá, O vamos que lá. acharam? E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso nos papiros mágicos gregos. É uma maneira de se referir a Deus. Aqui está em grego, em uncius, que significa maiúsculo Iau. Printed by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu. Olha, nós vamos chegar aqui no entendimento, tá? Isso aqui por muito tempo eu acreditei que isso aqui era semitas, era o arcaico, assim que falam, né? As letras arcaicas. Mas na verdade essas letras, elas são dos fenícios, que chamam fenícios no Brasil. Não, isso aqui é os fenícios, isso aqui é as primeiras escritas da língua Nhengatu, que é a língua primórdia da Adamá. Sim, a língua sagrada da Adamá. Sagrada, certo? Então é importante desmistificar isso aqui. Essa simbologia aqui deste selo, essa simbologia que está aqui é Nana. E Nana, ela vem de Anum, né? O seu progenitor. E esse progenitor Anum, ele gera outra religião, que diz que não é religião, mas fala como religiosos e escreve como religiosos. E esses aqui, eles acreditam em quem? Os que acreditam na historinha de Anum, na história. Eles acreditam em Anunnakis, em que os seres humanos foram criados por alienígenas, extraterrestres, que vieram para este planeta e assim
criaram o ser humano e prenderam aqui em um cubo. Outros mais loucos, mais doidos ainda, estão acreditando que há um dano, em que nada entra e nada sai, e que estamos aqui num experimento, numa cubadeira aqui, sendo manipulados. Esse estudo é muito profundo e é bom você perceber que a cada fase dessa você acaba se afastando do que de fato é real. As religiões, elas nos introduzem para dentro, sim, de um domo. As religiões, quando você tenta sair de maneira oculta, você acaba adentrando outra. Você começa a estudar e você acaba adentrando sem querer. Então nós temos que tomar todo um cuidado, ser minucioso, para a gente encontrar de fato o que é verdade e o que não é. Exatamente, exatamente. Essa prisão, que nós falamos assim como prisão, ela nos tira uma sintonia. Ela nos tira as frequências da sintonia, da triologia, que é letra, que é som, que é o número. Então não existe alfabeto com letras minúsculas. Quando é colocado letra minúscula, ele te tira uma sintonia. Assim como não existe o som minúsculo, não existe números minúsculos, não existe letras minúsculas. Isso só foi criado pela Vulgar, para te desentronizar de você mesmo, do teu eu, da tua frequência com você mesma, tá? É importante você observar que isso te faz manter preso. Então isso é igreja. O que é a igreja? É iglesia. O que é a iglesia? É sair para fora. Peraí, sair para fora de onde? Não bastava só sair? Não, tem que sair e sair para fora. Fica uma conversa igual de caboclo, né? Aqui de Manaus, Amazonas. Mas veja bem, significa que você sai de toda a sintonia, de todo o entendimento, e você entra realmente em um damo, em um cubo, né? Vamos em frente. Lechizkiyahu, Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. It says Yeshayahu. Okay, fine. This is quite a common name. And then it says Ner Bet Yud Navi, which is in Hebrew, if you just listen to that, Navi, it's a prophet. So, wow, Yeshayahu the prophet, this is, and then you have something nearby, which is Chizkiyahu, the king Hezekiah, near the prophet Yeshayahu. The text on the second line reads, Yeshayahu. Yeshayahu. Eu não ia nem comentar, mas fica difícil não comentar esse Iesha, tá? Esse aqui seria Isaías, né? Que você conhece como Isaías. Na verdade, esse Ie é o bode, Ie é o porco. Isso aqui foi criado pelo Talmud, ali que é os palestinos, que são da raça dos assírios. Então esse Ie, ele tem um propósito, entendeu? De levar para o ruim, para aquela situação em que você acredita que isso aqui é um nome, mas isso aqui, Ie, na linguagem deles, na linguagem da raiz da fala, ele é o porco, Ie é o bode, é o cavalo. Então esse nome aqui não existe. Isso aqui é religião, isso aqui é judaísmo. E os judeus, eles são russos, assírios e alemãos. Askenazes, né? Sim, Askenazes. São Askenazes. Então eles querem fazer você engolir o que você nem tem ideia do que é, tá? Chá é a salvação, né? O Iau aqui está abreviado. No caso ficaria salvação do porco. O porco salva. Aí tá Iau aqui, mas também tá faltando a letra. Nome aqui, não posso abreviar aqui. É o nome, entendeu? É nome próprio. Se é o nome, então tem que estar aqui o H. O H. Não pode ser retirado aqui. Tá entendendo? Iau.
This is the Hebrew word for Isaiah. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Statement by the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Mr. Benjamin. Muito bem. O nome dele, né? O nome dele, ele tá aqui, a legenda tá escrevendo dessa forma, tá? Mas lá o nome dele tá Yahu. Tá Yahu. Só que ele não pronuncia o Yahu. Eles pronunciam Iau. Então a pronúncia é Iau. Mas a escrita tem que ter aqui o H. Tem que ter, porque é nome, tá bom? E ele, Netanyahu, na verdade, lá tá escrito Yahu. Yahu. Por quê? Porque ele é judeu askenazi. Ele não tem compromisso de trazer ao entendimento, o conhecimento, a raiz da fala, e sim o que foi trazido em 1882 pelos judeus askenazes, o alfabeto que é o alfabeto hebraico moderno, tá? Netanyahu. Havia um rei judeu chamado Hizkiyahu, em português Ezequias. O profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico, בימי ישעיהו. באיזשהו שלב חזקיהו מלך יהודה החליט שהוא לא משלם יותר את המס לסנחריב, סנחריב יוצא למלחמה. Então esse Iesha, não dê crédito nisso não, tá? Era Iasha. É só olhar lá as letras, não é Ie, é Ia. Iasha, Iau, né? מלחמה על חזקיהו. Shalaim de Yalcha a todos. Estou fazendo esse vídeo aqui que é para mostrar como é gostoso a gente, depois de passar um longo tempo no sistema religioso e atrás daqueles nomes corrompidos, e hoje com muita alegria eu estou falando o nome do nosso Criador, Yahu. Este é o nome do nosso Pai Eterno, Yahu, e o seu Filho Yalcha, salvação que vem de Yahu. Bom, muito bem. Você vai ver aqui, vai ouvir, tá? Eu vou interromper, porque ele acabou de dizer, né? Esse Iald, a pronúncia Di, tá na raiz da fala, que quer dizer pessoa. Então, Di é pessoa. Yahu é o Criador eterno. Que isso aí tem outros vídeos que vai explicar pra você quem é esse Criador eterno, tá? Então, Yahu, Di, pessoa de Yahu. Ele diz que não é religioso, mas ele acabou de falar agora uma dualidade. Yalcha, filho do Eterno. É bem complicado, porque você vê, ele fala o nome, pronuncia o nome, só que ele acaba criando um filho. E com essa criação do filho, acaba se tornando uma coisa evasiva, porque não tem lógica, não tem fundamento. Dá para se ver através dos estudos, a quem estuda, que Yahu não tem filho. Nada mais se trata do que o nome Yalcha, salvação de Yahu, e não de uma pessoa. Não se trata de uma pessoa, se trata da salvação do Eterno. Exatamente. Quando nós pronunciamos, como eu já cheguei a fazer isso, inclusive eu me sinto abençoado com o Yahu de Marcelino Yahu, está aqui comigo, porque foi ele que me fez essa pergunta no particular. Meus estudos era mostrando e provando que Yahu é o verbo
o verbo que se fez carne, o verbo, o filho de Iau. Eu cheguei a fazer isso. Mas Marcelinho chegou comigo e disse assim: Iau de Wallace, você acredita mesmo que Yahshua, o Salvador, é nascido de Miriam e Yosef e que morreu na cruz do Calvário? Falei: não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então por que tu faz esses estudos falando dessa forma? Porque é isso que vocês querem ouvir. Se eu no grupo for falar que esse que morreu, não morreu na data que dizem, 2000 anos atrás, não morreu, que esse que morreu, o nome dele é o outro nome, e que tudo não passa de um plágio criado pelas religiões. Se eu for falar isso, as pessoas saem do grupo. As pessoas vão me chamar de maçom, de satanista, como tem feito, me chamando de conspirador contra os verdadeiros adoradores de Yahshua, o Salvador, filho de Iau. Então tem várias pessoas me deletando, me bloqueando e não me suportam. Por quê? Porque eles saíram da religião, mas continuam com a religião impregnada dentro deles. O próprio livro Bíblia, em Apocalipse capítulo 17, versículo do 1 ao 4, fala isso, que ela deu de beber do seu vinho a todos, e todos beberam e se embriagaram. Como é que eles deram de beber a todos e todos beberam e se embriagaram? Deram de beber através das literaturas, das escrituras, dos livros, que tinham uma informação para passar para um povo daquela época. Hoje não. Hoje nós temos um veículo, a qual nós podemos usar esse veículo com a maior sensatez possível dentro da verdade. E essa verdade existe. Tá vendo? Então, quando nós falamos que Yahshua é o Salvador, nós estamos se referindo ao Criador eterno. E quando ele nos criou, ele não deixou nada faltando para que viesse um sócio, para que viesse um representante, para que viesse um anjo, um Melahim, um Melachem. Ele não deixou nada faltando. Por isso ele diz que no sexto ele terminou a sua criação dos seres humanos, macho e fêmea. E no sétimo ele chamou de Shabat, que quer dizer salvação e término e conclusão de toda a sua obra. Nada mais faltando, nada mais dependendo que alguém viesse ainda para cumprir o que estava escrito acerca dele pelos profetas. Ora, meu querido, profeta são pessoas estudiosas como eu, que sabe que o movimento da Damar, que o movimento desse sistema governamentais, que é os dois, o religioso e o legislativo, eles têm que conduzir essa massa da raça que não pesquisam, querem tudo fácil, querem tudo de mão beijada ali. Entendeu? Então, para isso que serve essas informações. Então, você que quer a verdade, você que diz que não é religioso, mas você precisa tirar essa religião de dentro de você. Você que fala como religioso, escreve como religioso, preste atenção. A pessoa diz que não é religioso. Vamos ver mais. O interessante é que, falando sobre religião, vejam bem, nós sempre citamos trechos bíblicos, sempre citamos a Bíblia, o livro Bíblia, para que haja compreensão de todos, porque nós nascemos dentro desse princípio religioso e para sermos retirados dele só através mesmo de muito conhecimento e do Royal, porque é muito difícil. Mas fazendo uma observação sobre a religião dentro da Bíblia, a gente pode dizer que é muito estranho. Por exemplo, vou usar a Bíblia, primeiro mandamento, né? Ama o teu Deus acima de todas as coisas. Ama quem? O teu Deus, único, soberano, ele, somente, exclusivo, ama o teu Deus. E quando você entra mais para fazer estudo no livro Bíblia, você acaba encontrando outros deuses. Jesus, o Espírito Santo, né, que é
que se tem na religiosidade como uma pessoa, eis que vou e vou deixar com vocês, né, um consolador. Então o cristianismo, os cristãos, eles acabam também perdendo essa percepção que eles servem a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, porque só... Muito obrigado e agradeço a todos os irmãos que estão se empenhando em levar esse nome que foi escondido de nossas vidas. Shalom a todos. Boa noite, irmãos. Eu sou a Rebeca, essa é minha mãe Vanilda. Nós estamos falando da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e nós queremos agradecer ao nome de Yau e de Yausha por ter nos tirado da ilusão desse mundo e por ter nos revelado os seus preciosos nomes. Queremos agradecer aos irmãos também e a paz de Yausha a todos. A paz de Yau, irmãos, e a paz de Yausha. Quero agradecer de todo o meu coração ao nosso Criador por ter usado a vida dos irmãos, concedendo conhecimento, de compartilhar conosco essa revelação maravilhosa desse nome que salva. A paz a todos os irmãos. Eu, Isoleta Gonçalves Pessoa, cuja minha origem é a cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, mas moro em Belo Horizonte, bairro Carlos Prates. Venho a agradecer pelos nomes sagrados após eu ter saído da grande Babilônia. O nome do eterno Iau, Yausha é a nossa salvação. No seu nome consta Oxá, que etimologicamente significa salvação. Portanto, Yausha é a nossa salvação. O Eterno disse: coloco meu nome Yau nos filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Seguindo esta regra, vários profetas teve no seu nome Iau. Também Yausha contém o Iau no seu nome. Agradeço, portanto, de conhecer este nome Yausha. Obrigada infinitamente por tamanha benevolência do eterno Iau. O meu nome é Maricélia, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e quero deixar um rápido depoimento em agradecimento ao verdadeiro e eterno, o nome do nosso Criador, que se chama Iau, Iau dos Exércitos, o soberano Altíssimo, digno de ser chamado. Como na sua palavra fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, foi essa a verdade que eu conheci, né? A verdade do seu nome, que se chama Iau, e o nome do seu filho, que se chama Yausha. Iau salva. Iau é a salvação. Meus irmãos, que a paz de Iau e Yausha seja com todos. Aqui sou eu, Naldo Lima, da cidade de Belo Oriente, Minas Gerais, que fica situada no Vale do Aço, né? Tenho muita alegria, né, em vir aqui falar sobre o nome do Eterno e sobre o nome do Filho, Iau e Yausha, pois graças a esses nomes estou liberto do sistema religioso, o sistema de engano, né, que foi instituído pelo próprio diabo, não pelo Eterno. E venho até aqui agradecer ao Pai e ao Filho. No demais aí, um forte abraço de vosso irmão Naldo Lima, e que Iau em Yausha abençoe a todos. A graça e a paz, meu nome é Josiane Santos, eu sou de Pernambuco, e eu quero deixar uma palavra para você, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 30, no verso 4, que diz: quem subiu os céus e desceu, quem encerrou os ventos no seu punho, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que tu sabes. Amados, eu estou feliz. Há uns dias atrás, antes eu chamava muito, clamava,
por nomes esses dados por homem daqui da terra. Mas de um tempo para cá, eu descobri que ele tem um nome que está acima de todos os nomes, seu verdadeiro nome, Yahweh, o Criador de todas as coisas, o meu Criador, o seu Criador, Yahusha, seu Filho, aquele que veio me salvar e aquele que há de vir para buscar a sua igreja amada. Assim seja. Eu me chamo Vilma, sou de Nova Canaã, Bahia. Estou muito feliz com meus irmãos e gostaria de agradecer cada um deles, né, por a gente compartilhar do mesmo significado que é o nome de Yahweh e Yahusha, que é o nosso Salvador, que significa muito para nossas vidas, e eu estou muito feliz. Estou aqui hoje para agradecer ao Eterno, o nosso Criador, por ter nos revelado o seu nome, Yahweh, e o nome do seu filho, Yahusha. Nesses nomes sim há poder, pois está na Escritura que nos últimos dias ele revelaria o seu nome para o seu povo, e o povo dele saberia que é ele que está dizendo, eis-me aqui. Então temos que guardar esses nomes no nosso coração, porque sim, esses nomes salvam e curam a alma das pessoas. Então, irmãos, só temos que agradecer ao Eterno por ter nos escolhido como igrejas dele, para sermos salvos. Obrigado, Pai, por ter mudado as nossas vidas. Agradecemos grandiosamente. Não temos palavras para agradecer o quão bom e quão grandioso és o teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Yahweh e Yahusha. Meu nome é Pedro. Amados irmãos, meu nome é Júnior e eu também vou falar um pouco sobre o soberano. Yahweh é o Criador dos céus e da terra. A gente nunca sabia disso, mas no final dos tempos está sendo revelado esse verdadeiro nome do Criador, do nosso Pai, Yahweh. Com certeza, Pedro. E para nós, assim, é motivo de alegria, não é? E nós nos regozijamos com isso, porque em Salmos 72:17 diz que o nome de Yahweh permanece para sempre e deve ser divulgado de geração em geração. Então, irmãos, nós sabemos o verdadeiro nome do Eterno, né? E nós cremos em Yahweh, no nosso Criador. Exatamente, Júnior. Cremos em Yahweh. Ele é que é o Salvador, Criador de todas as coisas. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Yahweh. Para sempre. E aleluia. Aleluia. E seu filho Yahusha, que significa Yahweh salva. E ainda tem Yahushalam, que traz o nome de Yahusha e de Yahweh. Shalom. 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 Shalom, irmãos. Shalom, irmãos. Yahushalam. Aí fica, né? Aí é que eu digo que o ser humano, né? O ser humano, ele diz agora, né, que não é religioso. Não é religioso, não serve nenhuma religião, e que agora descobriu o nome do Eterno, Yahweh. Mas acredita no que está na Bíblia, embora diz que a Bíblia é corrompida, né? Mas acredita que Yahusha é filho de Yahweh, nascido de Miriam e Yosef. Então eu digo que isso é um plágio, isso não é verdadeiro, que existe uma história, mas que não tem nada a ver com essa história, com E minúsculo ainda, tá? Tem nada a ver. Você observa que o que mudou aí? Só o nome Yahweh, só o nome Yahusha. Continuou um plágio do Criador e seu filho, de um filho que tinha que vir para padecer. Continuou um plágio das pronúncias.
né? Graça. Amém. Vitória. Glória. Pronúncias como dia, noite. Você observa que as pessoas estão se saudando com paz e não sabe o real significado da pronúncia paz. Saudando com paz. Quem é que sauda com paz? É os religiosos. Quem é que fala Shalaim? É os religiosos. Shalom é os religiosos. Shaolim é os religiosos. Então, de onde começou, quando surgiu, quando eu falo, né? Eu temos um grupo no WhatsApp, no Facebook, Conhecereis a Verdade Hoje, na Raiz da Fala Humana. As pessoas dizem que eu estou conspirando, que eu não tenho base nas escrituras. Mas para lá, essas bases nas escrituras é acreditar também na ressurreição, também no arrebatamento, também na nova Yerushalayim. Seria isso então, ter base nas escrituras? Então, isso é religião, tá? Eu vou colocar mais um vídeo agora aqui para você ver seus criadores e seus mentores. É interessante que a gente pode observar que os áudios que se apresentam no vídeo, eles conseguem falar o nome do Eterno, né, visualizar a verdade nesse nome, e nós conseguimos ver que de verdade eles querem adquirir o conhecimento da verdade. Só que você percebe em suas falas que eles se desviam sempre para dentro da religião. Eles começam a falar do soberano e criador Yahweh e de repente se volta para a Bíblia, para o filho, né? Que na verdade o filho da Bíblia é o filho da perdição. Então as pessoas às vezes pensam, né, devido a essa educação religiosa, que a gente quer destruir, que a gente quer fazer alguma coisa de forma maligna, né? E que isso não tem nada a ver com o propósito. O propósito é mostrar através de manuscritos, de gráficos, de postagens, que só existe um Criador soberano e Yahweh, e que as pessoas têm que procurar entendimento e estudar para ver o que nós falamos. Tem que estudar, porque se você for para dentro do livro Bíblia, você está indo para dentro da religião. E nós, você e eu, que dizemos que não seguimos, não servimos mais o meio religioso, nós temos que sair dela, sair da Bíblia, porque a Bíblia só tem religião, né? Exatamente, de Marcelino Yal. Servir o entendimento, a criação, a nossa educação, é isso. É retirar isso de nós. Não é só, eu não me congrego mais, faz muitos anos que eu não frequento mais uma congregação, uma igreja, mas você continua preso em toda a cultura. Culto, já é culto, é adoração, culto de cultura, todo aquele cultural que vem de um povo que se diz ser o povo escolhido, mas não é um povo que você possa dizer 100% confiável, porque é russo, é alemão, é assírio, chama-se Askenaz, judeus europeus, tá? E aí tem muitos judeus hoje do Paraguai, como eu falo, que são os brasileiros, ainda querendo servir a um judaísmo totalmente ultrapassado diante da tecnologia que temos hoje, diante dos estudos e pesquisa que temos hoje, provas dos fatos. Então,
A pessoa quer o quê? Tampar os olhos, deixar ser conduzido por uma fantasia que a igreja criou, né? Não propriamente para nos enganar, não para nos iludir, não para omitir, não. Essa era uma informação que foi necessário para um período de tempo, mas que hoje chega a revelação ao limpo, ao claro, né? Então, Ial está na raiz da fala humana, mas não como a igreja, como os igrejados, como a religião diz, que ele é entronizado e que nós devemos o adorá-lo, servir, e você fica numa ficção, achando que vai haver um arrebatamento, que ele vai aparecer nos ares, que você vai encontrar depois de sua morte alguém que você vai lá naquele soberano dobrar o joelho. Isso é religião, pessoal. Isso é entretenimento, assim como futebol, como novela, como jogo, como esporte, como política. Os Ialdes têm que entender que você não pode sair da igreja, ir para a sua casa e dizer assim: eu saí da igreja e hoje eu só estou em casa na Bíblia. Você está no mesmo lugar. É engano. Isso é a mesma. Não existe só o livro Bíblia, existe outras coisas. Você tem que investigar, você tem que estudar, você tem que ter o esclarecimento vindo de onde realmente tem um comprometimento com você, né? Porque as pessoas procuram Ial em um lugar distante, em um lugar imensurável que ninguém nunca vai encontrar. Você tem que procurar, através dos estudos, que você vai entender aonde ele está. Às vezes você está olhando para um lugar, está esquecendo de você mesmo. Porque Ial está em você, não procure em outros lugares. Ial está em você. Exatamente, né? Eu escutei aqui pessoas falando assim: eu sou a igreja. Não faça isso. Você é o lugar sagrado. O que quer dizer? Ohol, tá? Canto, lugar sagrado. Ohol Lial, tá? Eu vejo, tem cara dizendo que não é crente, não é evangélico, não é mais religioso, mas ele chama de espírito. Ele fala céu. Ele acredita no inferno. Ele acredita em demônios. O livro, a Torá, Tanakh, Talmud, Zohar, nenhum desses livros fala de inferno, nenhum desses livros fala de demônios. Isso aconteceu agora. Essa ficção, essa criação dessa mitologia da teofania para te prisionar nas lojas. E cada loja coloca a sua placa e diz: não, essa aqui que é certa, essa aqui que é correta. Você saiu dessas lojas, mas você não conseguiu ainda tirar os costumes, o aprendizado lá da escolinha dominical, aquilo que ficou cauterizado na sua mente. Você ainda continua falando e escrevendo, tá? Vou colocar agora um vídeo que é muito interessante acerca desse assunto que estamos falando, tá? Eu vou deixar aqui que o assunto ele é concernente a isso aqui, tá? Concernente a esse assunto aqui. Vou deixar ele já aqui na agulha, porque eles vão tratar um assunto de plágio. O que eu sempre tenho falado: sai desse plágio, sai dessa religião, muda essa história, tá? Presta atenção que eles contam aqui, tá bom? Vamos ouvir aqui uns 10 minutos, vou interromper para falar alguma coisa que eles vão estar falando aqui, vou aproveitar para mostrar os erros deles também. Olha, isto aqui chama-se Askenazes. Isso aqui é doutrina de Askenazes, quer dizer, judeus europeus. Estamos em mais um programa nas portas de Roma. E hoje estou de novo aqui com o Dé. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo e quando precisa.
E, assim, eu estava até conversando com o Dó sobre isso, é muito interessante porque são duas experiências, né? O Dó é judeu, ele sempre esteve dentro do judaísmo, e no nosso caso a gente saiu do cristianismo, do messianismo, né? Eu estou num processo de conversão ao judaísmo, né? Então veja bem, né? Ele está aqui confessando, esse aqui de paletó está aqui confessando que ele era messiânico, judeu messiânico, certo? Então ele está saindo do messiânico para ir para o judaísmo. Peraí, ele saiu do judaísmo messiânico para ir para o judaísmo ortodoxo, né? Então ele criam religião dentro também de uma seita para cada gosto. Então esse aqui já compreendeu, entendeu que ele está em uma barca furada, né? Então ele agora está passando para deste aqui, né? Então é isso que ele está aqui contando. Agora veja por quê. E são duas experiências diferentes, mas que se encontram no final dos conceitos na Torá, né? Mas hoje eu queria falar sobre algo. Eu vou começar falando sobre a questão de como eu comecei a entender que havia algo errado ali, porque eu li o Novo Testamento, estudei, li várias vezes, mas eu comecei a ver que havia muita contradição. Por exemplo, a ressurreição. Cada livro fala um fato que o outro discorda, e assim por diante. Então havia muitas contradições. E a gente começa a entender que aquele Yeshua, aquele Jesus do Novo Testamento, aquele personagem com toda aquela história, na verdade ele não existe. Ali é uma coxa de retalhos de vários personagens, inclusive um personagem que é chamado Yeshua, que viveu em outro tempo, não naquele tempo que é relatado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, na verdade, pegou a história de várias pessoas e montou uma história. Obviamente, Roma tinha o poder, né, para controlar todos os historiadores da época, e aquela história contada passou como uma história real. Então, uma história, mesmo que seja falsa, se ela é contada muitas vezes e ouvida por muitas pessoas, com o tempo ela é vista como uma verdade, ninguém vai questionar. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, essa montagem dessa história, mas eu queria repetir algo, talvez você, não sei se você entendeu bem. A história do Novo Testamento sobre Yeshua, Jesus, aquele personagem, aquela história do nascimento, da morte, gente, isso é uma montagem. Aquele personagem, do jeito que ele é relatado no Novo Testamento, ele não existe. Ali tem parte da história de um homem chamado Yeshua, de um judeu. Ali tem parte da história de mitos, da mitologia das religiões pagãs, das nações. E eu queria até aproveitar que o Dó está conosco hoje, falar um pouco sobre isso, Dó. Né? O personagem judaico que foi usado e também a mitologia, né? Que tem semelhanças impressionantes. Eu já vi você falando sobre isso, achei muito interessante. Eu gosto de falar que o Novo Testamento é uma ficção não científica. Uma ficção não científica. Ficção não científica. Porque, na verdade, se você vai estudar a história, porque o Novo Testamento não é livro histórico, é livro de religião, de ensinar história, é a história do cristianismo, ou pregar, mas da história em H, não tem nenhum fato histórico que comprova os acontecimentos do Novo Testamento. Hoje nós temos relatos de mais de 20 historiadores não judeus, gregos, romanos, persas. Nenhum deles, inclusive Josefos Flávios, não relatam nada sobre essa figura do Novo Testamento. Aí a pessoa vai falar, não, mas Josefos Flávios tem relatos, sim, são totalmente falsificados. É muito fácil provar a falsificação, porque essa falsificação só aparece na edição cristã. Segundo, para relatar sobre o Mashiach,
Ó, exatamente, ele está certo aí, essa forma que ele está apresentando, ele não é um conspirador. Então as pessoas me chamam de conspirador, mas ele também não é um conspirador. Ele está falando que realmente é de fato. Né? Essa idealização do catolicismo, né? Ele surgiu agora, pouco antes, não tem 2000 anos como muitos dizem. Há 2000 anos morreu lá o Cristo, o Messias, Machia. Não, pessoal, não. É só você, não precisa você acreditar em mim. Pesquisa. Não, eu vou crer nisso aqui. Então tudo bem. Isso aí é a decisão sua. Mas a informação que ele está passando está exatamente correto. É muito pouco parente o Herodes, que é o rei perverso conforme o cristianismo. Lá o Joséphus Flávio ele relata páginas e páginas sobre Herodes. É sobre Jesus, o Mashiach, o rei dos judeus, nenhuma página. Então, uma coisa não bate, não cai na real. Segundo, quando você vai começar a estudar, e essa você pode ter qualquer livro de história, qualquer faculdade de história sobre mitologias da antiguidade. Aí você vai ter os persas, você vai ter até os egípcios, você vai ter os romanos, sempre tinha duas forças, força do bem e força do mal. Sempre estavam em guerra. Algo que no judaísmo não é bem assim. Nós não temos essa guerra do bem e do mal. Okay? Com certeza nós temos duas forças que lutam um contra o outro. Segundo, você vai começar a ver as figuras dessas religiões pagãs, e você vai ver que sempre se trata sobre Deus. Só um minutinho, ele fala religiões pagãs. Aproveitar isso aí, tá? Então ele acabou de dizer que o judaísmo não é paganizado. No entanto, eles estão falando lá Adonai, adorando Adonai. Eles são o quê? Eles são askenazes. Então quem são eles? São russo, alemão e sírios, uma mistura, né? Mixigenados com os lemurianos, os fenícios, que habitavam o início da raça humana aqui no Brasil. Então o que ele está dizendo aí? Que a única verdadeira que não segue mitologia, que não segue, é a deles. E negativo, eles adoram o Adonai. E quem é Adonai? Né? Baal. Eles acabam invertendo, né? Ele começou com um estudo bem avançado, mas quando ele chegou no limite, ele já puxou pro lado dele, né? Já puxou para a religião. Exato. E acabou se afastando novamente. São as outras de pagãs. As religiões pagãs, quer dizer que a religião dele é a certa, né? Adonai, aí fica difícil. Eles chamam de Elohe, e é Senhor. Senhor, que é e Baal. Senhor é Baal. Tá vendo? Que era um híbrido, né? Nada mais do que isso. Muitas pessoas dizem, era um demônio, não sei o que, é Beelzebu, é Baphomet, ele é o Samael. Negativo. Ele era um híbrido na era de Atlântida, assim como o Óron, assim como Tamuz, né? Como Tammuz. Esses eram híbridos, seres humanos, não aliens, não Anum, de outro planeta, eles de Níbero. Não vieram do espaço para cá. Não. Eles... Pode ter ido, sim. Sim, mas... Porque eles veem que Adamar passa por esse processo. Sim, o processo que todo mundo... Se você for procurar um estudo, você vai ver, isso é fato concreto. Isso aí é uma coisa provável, né? Então, foi saído da Adamar para lá, não de lá para cá. Não existe isso. Não existe. Eles evoluíram, construíram, edificaram templos, edificaram monumentos,
criaram espaçonave e foram, porque sabem que a Damares passa por um processo e que ela não ia regredir para o oxigênio, que era um oxigênio baixo. E eles mediam de 3 a 6 a 9 metros de alturas, né? Até 36 metros de altura. A arqueologia tem encontrado fósseis, esqueletos, que prova a existência desses seres humanos no tempo dos répteis, né? Dos dinossauros. Comprovado, tudo comprovado, né? Cientificamente, achados. Você pode pesquisar isso aí, não é blá blá blá. Você tem que ir averiguar, você tem que estudar, né? Vai estudar para você ver se você não vai obter êxito no seu estudo. Exato. Então, veja bem que ele já começou a mudar, ele está bem no bem. Contando a história da criação do cristianismo, tá? É por isso que eu estou deixando todo o tempo aqui do lado, aqui, a respeito do Concílio de Nicéia. Foi quando eles introduziram por votação, né? 161 votos aderiu de Cristina, do hinduísmo, né? Do hindu, que a pessoa chama Índia, mas na verdade Índia está corrompido, é hindus. Essa é a raiz da fala, a origem, né? Vamos ouvir mais aqui. Do bem, que gerou um filho, semideus, sempre o Deus do bem, com uma virgem, é repetido, sempre virgem. E esse semideus, o filho da virgem, ele vai espalhar amor e paz, vai ter discípulos, e no final, depois eu vou falar os nomes, ele acaba morto, crucificado. A mesma história. Ressuscita no terceiro dia e sobe para os céus. Se você não sabe, procure aprender sobre Diónisos, Zeus, da Grécia, sobre Mitra, do mitraísmo, depois uma coisa interessante, eu vou falar sobre isso, sobre Krishna. Olha que Krishna, interessa Krishna, Cristo, que não por acaso, nada por acaso, ok? Apesar que os dois são conceitos diferentes, mas o nome é a mesma, a história é igual, ok? Fizeram milagres, todos, alimentaram a multidão, pregaram em massas, a história sempre, só que o quê? Nenhum deles tem fatos históricos. Desistiram. São os livros religiosos. São mitologias, né? Exatamente. Mas fatos históricos, como eu posso falar para você, do rei David, eu tenho o túmulo. Dos patriarcas, eu sei onde que estão enterrados. O templo, eu sei onde que estava. Aonde que atravessaram o mar, eu posso te mostrar. Exato. O ponto que entraram, o ponto que saíram. É interessante, Dó, e para vocês que estão assistindo, é como se eles tivessem, né, pegado a história de um judeu, depois a gente fala sobre a questão do Yeshua, sem compromisso se ele viveu antes ou depois, não existe essa coisa de data. E eles juntaram com uma história da mitologia que as nações já estavam acostumadas para se tornar uma religião que as pessoas, sem notar, elas acolhessem bem, porque já estava no inconsciente delas, ou seja, já fazia parte da cultura delas. Aquele homem, aquele semideus, que nasce de um Deus do bem e que é nascido de uma virgem, que é crucificado, ou seja, isso já estava, né, meio que no inconsciente coletivo das pessoas. Exatamente. Então, era fácil, só mudava os nomes. E aí tem a história do Yeshua, aí eles falam, não, mas o Yeshua é numa data diferente. Gente, a criação do Novo Testamento não tem compromisso. Mas assim você vai ver, essa é uma coisa interessante, se você vai estudar, pegar a cronologia do tempo, você vai ver que as impérios da antiguidade sempre tinham a mesma história, só que nome diferente. Começou com o Egito, ok? Depois foi para a Babilônia, Persas, que aí virou o mitraísmo e tudo, aí depois os gregos, os romanos, que a mesma história, só mudou os nomes de acordo com a império da época. Entendi. E a questão do Yeshua é isso, né, Edol? O Yeshua, ele tem a história sobre ele, inclusive no Talmud,
E ele é um personagem que é retirado para montar tudo, não é isso? Exatamente. Olha, só que numa data diferente, porque não há compromisso no Novo Testamento. Esse eixo que ele está falando aí, Yeshu, eles estão se referindo a uma história que no Talmud, no Talmud 1, que tem o Talmud 2, já criado por eles, né? Pelo outra classe de judeus. Porque tem um Talmud criado pelos palestinos, que antes eles eram os assírios. E muito mais antes também, eles eram chamados também, conhecidos como os filisteus, adoradores de Dagon. Tudo são primos, tudo são parentes, né? Vive lá brigando, Palestina e hoje o que se chama-se Israel, que é de Isis, de Ista, Ra, Isra, o ídolo Ra, o Horus Ra, entendeu? Que chamam de Deus Ra. A palavra Deus é dono, então anula isso, exclui isso da tua boca. É ídolo, não é Deus não, ele não é dono de nada não. Tira a religião da tua boca. É ídolo, é Ra, é Isis, Serenises, isso é Ista, que é dos fenícios lá, dos sumerianos, Ista, né? Aí vem Isis, e então esse processo de Isra é o ídolo, o mitológico da teofania, o sol. Quando toda vez que você fala sol, você está falando ao Horus. Toda vez que você fala o cordão de Horus, você está falando sol. Toda vez que você fala sol, você está falando em Tamuz, em Mitra, em Jesus. Então tira, é luminoso maior. O que é luminoso? É aquilo que tem energia própria. Isso está na Rei da Fala, né? O mais perto que você vai encontrar é Solé, que está no francês, que está nessas línguas da África, os haitianos, né? Então você tem que entender que não ser religioso é tirar a religião de você. Nós não estamos aqui construindo uma nova seita, uma nova religião. Nós estamos falando aqui de sair da religião e entrar na raiz da fala que existe. Entendeu? Então o que você ainda continua? Só um plágio. Só mudando. Você só mudou de nomes, mas a história é a mesma. É isso que ele está dizendo. E ele está certo nesse ponto de vista. É isso que eu tenho batido. A história é a mesma. Yausha, filho de Ial. Yausha, filho de Yalsef Míria. Yausha, o que padeceu, morreu, ressuscitou. Estranho que mais de 70 enviados nasceram de virgem. Ao terceiro ano padeceram, aos 33 anos padeceram e morreram, ressuscitaram todos, ele ressuscitará ao terceiro dia. E todos mortos de cruz. E o ser humano não se toca. Então tá aqui, Marcelino, né? Me chamou a atenção. E Aldi, você acredita realmente nessa história? Eu falei, não. Mas não é isso que vocês querem. Não é isso que vocês querem ouvir? Ainda agora há pouco tempo eu coloquei um vídeo meu mesmo, falando sobre religião, e lá eu estou falando esse assunto, de que Yausha, o Salvador, aquele que padeceu e morreu. Aí alguém me chamou a atenção e disse, olha, mas tu está falando. Eu digo, porque nessa época aí, esse vídeo aí, eu ainda estou segurando ele, porque ele tem algumas coisas interessantes. E aí chama a tua atenção. Então, na verdade, essa salvação, ela é sempre. Essa salvação, ela é eterna. Ela não depende de um ser que venha padecer, sofrer, morrer. Isso aí é religião. Isso aí é estudos que a religião viu que havia sempre um plágio a cada 3.500 anos. Aí eles pegaram, agora é a hora, nós estamos 3.500 anos, surgiu aí um cara fazendo e acontecendo, como aconteceu, que muitos chamam de Jesus cósmico, outros chamam ele de Yoshua,
né? E é Sheshua, Yeshua é o mais próximo que chega do nome dele. Só que as pessoas também não falam que ele era gêmeo, tinha um irmão, chamava-se Gesso. A pessoa não fala isso. A pessoa não fala que... As pessoas não falam que ele é da ordem de Nazar, a ordem dos nazarenos, dos nazireus, entendeu? Que seguia uma maçonaria. Não que a maçonaria seja algo ruim, algo que devemos dizer e falar mal. Negativo. Hoje eu entendo que a maçonaria ela é responsável por todos os cálculos, toda a ciência da tecnologia, da simbologia, desse avanço, todo o responsável dessa construção, que eles nem sabem quem é, porque eles falam que é o arquiteto. Nem eles sabem. E quando eles recebem uma ordem para fazer alguma coisa, eles dizem que é secreta. Nem eles sabem que é o Ruaial, que está no controle. Nada foge do controle do Eterno. Isso aqui, essa destruição que você assistiu no começo desse vídeo, isso aqui é religião. E o mundo está no maligno. Então, quando o mundo, você diz que o mundo está no maligno, você entroniza um ser estranho, ridículo em um trono. E aonde há o poder, não tem outro poder, não tem isso. Não tem. Você vê até mesmo num plenário corrompido dos seres humanos, todos são excelência. Todos se tratam com respeito. Então ainda existe até crente hoje falando, não, o Ial, ele é o Deus verdadeiro. Negativo, pessoal. Quando você fala que o meu Deus é o Deus verdadeiro, você está criando um plenário de deuses, um olímpico, uma teofania cheio de deuses. Destroniza isso da tua mente, da tua boca, da tua falácia, da tua escrita. E escreve com letra maiúscula, porque essa é a trilogia 432 Hz. 432 Hz é a sintonia do teu respirar, do bater do teu coração, é a sintonia da frequência do universo. Então você tem que entender que nessa frequência não existe letra minúscula, não existe número minúsculo, não existe um som minúsculo, existe um som, existe o timbre. Então, por favor, se tu não é religioso, entenda que Yahshua é salvação do Eterno. E o que é a salvação do Eterno? É do momento que o teu coração bateu. É isso aí? Não, muito antes. Da hora que tu foi ali fecundado, na hora que você está naquela correria, centenas ali, milhares estão correndo para um objetivo. E esse objetivo qual é? Esse objetivo é chegar em um óvulo. Aquele óvulo vai se dirigir ainda para o útero. E eu quero te dizer que entre milhares você consegue. Você foi escolhido. Você foi salvo. Você se salvou. Muito interessante isso. A salvação aconteceu nesse momento. Milhões não se salvaram. Somente você. Você se salvou. Então a tua salvação aconteceu nesse momento. Você já está salvo. Não virá ninguém te salvar. Você se salvou nesse momento. E você tem que entender isso. O que é de fato salvação. Exato. Fechamento. Mas não com os fatos também. E vem com os fatos. Então, mas é esse personagem que é tirado para servir de modelo e modificado a história dele. E por que acontece? Né? Que se você estuda a história, você vê que a Roma enfrentou um problema muito grande na época. Muitas pessoas da Império Romana se apegaram com o judaísmo. Era um fenômeno. Um fenômeno até que alguns imperadores se converteram. Falando alguns porque já temos, depois eu falo também. Exatamente, nós chegamos aqui a essa conclusão, tá? Do que ele passa aqui, que os romanos se converteram ao judaísmo, tá? Aí ele fala aqui, exato, né? Começou aqui na verdade não se converteu, tá? Isso é mentira dele. Constantino, ele fez o primeiro concílio de Nicéia, teve outros vários, mas nesse primeiro concílio de Nicéia, porque teve outros vários, porque esse nome foi mudado na decorrência
dos períodos, esse nome foi mudado várias vezes. Então eles sempre faziam aquele concílio com os seus líderes religiosos, entre eles os messiânicos, os ortodoxos, o hindu, o budismo, o esoterismo, todos os líderes religiosos. E eles chamavam para aquele conceito. Então eles decidiam que um ecumenismo, e nesse ecumenismo eles aderiram um nome chamado, né, que deu um derivado mais próximo de enviado, né, Mashiach, ou Messias. Mas para os romanos, para os gregos, para um certo número de 151, que 161 aderiram que sim, 151 disseram que não. Por quê? Porque na língua deles, no entendimento deles, quer dizer cuspido, escarrado. Cristo quer dizer esmagado, triturado, entendeu? Quer dizer humilhado, derrotado. Então, quando os gregos e romanos aderiram a esse nome, com certeza eles estavam aderindo e dizendo assim: nós vamos agora esmigalhar isso aí, quem quiser adorar vai adorar o Cristo, que é o cuspido, o esmigalhado, o destruído, o triturado. Ou seja, e para o lado do judaísmo, eles criaram o Iê, que é o porco, que é o bode, que é o macaco, que é o cavalo. Entendeu? E Shu, que quando pronuncia Shu, ele tem o mesmo significado de misericórdia. E a palavra misericórdia, ela é suplício. Quando a pessoa estava sendo torturada, arrancado a unha, ou descorado, ou estripado, se ele gritasse suplício, que seria o mesmo significado de Shu, queria dizer misericórdia, que quer dizer me mata logo, me destrói logo, me tira minha vida, eu não aguento mais sofrimento. Aí o povo começava a gritar, suplício, suplício, suplício. Você pode até assistir isso no vídeo daquele filme do Willie Wallace, o Libertador da Escócia. O povo gritando, suplício, suplício, para ele gritar suplício. E os torturadores diziam, grita suplício, e ele calado. Então o que eu estou falando, pessoal, é raiz da fala. Ela existe, tá? Ela existe. Muita pessoa ignora, me acha chato, me acha que eu sou uma pessoa que não tem um entendimento, está falando coisa com coisa, mas existe, pessoal. Quando você diz que misericórdia, você está pedindo destruição mais rápido. Entendeu? Diga benignidade, que o Eterno tenha benignidade, que você tenha compaixão, que você tenha benignidade da minha vida, que é a bondade, que é a mansidão. Isso sim são palavras que estão na raiz, que deve ser falado. Então eu quero dizer a você que diz que não é religioso, mas continua nas suas pronúncias, na sua escrita, que ainda continua preso com esse fanatismo, acreditando no livro Bíblia. Tem pessoas que têm coragem de mostrar uma Bíblia e dizer, olha, essa aqui pode comprar. Só porque está escrito ali Yud-He Vav-He, YHWH, ele já diz que ela é a mais correta. Não é, cara. Tá só um plágio da mesma história do catolicismo, da mesma história lá do judaísmo, né, dos Askenazi, que é a Torá, que é a Tanakh, que é o Zohar. Então, nesse livro, o Talmud, ele mostra que Miriam, na história deles lá, né, não sei se foi verdade, que ela, quando estava doente dos seus meses, né, menstruada, né, nos seus dias, ela queria se deitar com o seu esposo, Yosef. E lá nesse Talmud diz que ele não quis, porque aquilo é uma imundice para ele, né? Ele não quis se deitar com ela. Então, ela procurou um amigo, e esse amigo romano se deitou com ela, transou com ela dessa situação, e nasceu uma criança. Então, os assírios, né, que hoje são chamados de palestinos, colocaram no livro lá o nome dele de Yeshu, que quer dizer o porco destrua, o bode destrua, macaco destrua, cavalo destrua, né? E lá na Torá você já vai encontrar escrito Yeshua. Yeshua é choro, é planto, socorro. Shua não é salvação, pessoal. A pronúncia
Shá, aí sim, né? No hebraico moderno é 2 letrinhas só, o Shin e o Ain. Então isso é a raiz da fala, Shá. Isso é um nome muito comum na Arábia Saudita, é um nome muito comum nos hindus, que chamam de indiano, na China, e muitas pessoas têm o nome de Shá, S-H-A, Shá. Por quê? Porque significa salvação, salvador, significa uma coisa boa, tá? Por isso eu coloquei em meu nome Yahushua, Wallace Yal, entendeu, meus queridos? Então quero pedir a vocês que me compreendam, e eu tenho muita benevolência, eu me sinto muito abençoado com que o Yaldi, Marcelinho Yal, ele me ajudou a sair disso aí, me ajudou a sair desse plágio, porque eu sabia que isso estava errado, mas como é que eu ia falar? Então quando ele iniciou, teve uma discussão muito grande, né? Sim, teve uma discussão. E entre os nascidos de Yahushua no grupo do WhatsApp, alguns saíram até hoje, nunca voltaram, né? Voltaram, discutiram, foram particular, discutir ao meu respeito. Mas que absurdo esse, agora ele está inventando que Yahushua não nasceu, que Yahushua não é mais o verbo, que Yahushua... E o Marcelino ajudou muito, o Jamaica, né, ajudou muito, o Vidigal, Yaldi Vidigal ajudou também, né, e foram lá e tiveram, não, pessoal, é porque nós também não estava engolindo muito, mas a gente sentia que isso aí tinha algum erro. Então tá aí, meus queridos, isso é um plágio, né, que seguiu com esses adoradores do Sol, adoradores do Horus, adoradores de Tammuz, adoradores de Mitra, adoradores de Krishna, adoradores agora de Yeshua, e a Oshua, de Xoxua, adoradores de Jesus. Pronto, chegou ao poço do poço. Chegou ao poço do poço, tá? Tem muita coisa mais que se eu fosse falar sobre o nome Jesus, por que ele tem um poder, é muito interessante, né? Por que ele tem um poder, e nisso aí você pode nos procurar, vamos colocar você num grupo no WhatsApp que vai ter estudo falando por que a cruz tem esse poder, por que o nome Jesus tem esse poder, por que o eterno Criador soberano permitiu todo esse engano, e você vai ver que na verdade não foi um engano, foi uma informação que foi necessário ser passada para aquele tempo, para aquele período, né? Então eu vou terminar por aqui. Dá para não estender muito esse vídeo, já se estendeu bastante. E vou aqui passar para o Yaldi, ele vai dar suas últimas palavras aqui, né? Com vocês. E temos só a dizer a vocês, seja abençoado. Receba isso aqui, não dê like. Não venha curtir não, tá? Por favor, não curte. Não tem nada a ver com o YouTube. Eu estou no YouTube até o momento em que eles quiserem, porque eu não dou lucro para eles, nem quero o lucro deles. Eu só quero transmitir uma mensagem, né? Não sei fazer vídeos, não sei fazer gravações, mas o que eu sei, isso eu estou passando para vocês, esse conhecimento, ok? Marcelino Yal, fique à vontade aí. Eu queria dizer que eu me sinto extremamente abençoado. Queria dizer a todos os Yaldis que estão aqui nos escutando, que nada disso foi premeditado, foi calculado. Esse encontro foi um fenômeno. Na verdade, é a segunda vez que eu venho a Manaus, porque moro muito distante daqui, moro em uma cidade e não conheço ninguém em Manaus, não conheço Manaus, e em sintonia, eu posso dizer assim, cheguei até um lugar, a um hotel para me hospedar, e quem foi me receber foi o Wallace Yal pessoalmente. E assim que o vi, o identifiquei, saudei, e nós entramos em comunicação e resolvemos fazer esse vídeo. Não foi nada calculado, ninguém ligou. Eu poderia dizer que isso daqui é uma coisa inexplicável, né? Que aconteceu, é como um jogo na loteria, né? Porque Manaus é muito grande, a cidade é enorme, são vários prédios. Seria
matematicamente impossível encontrar uma pessoa como eu encontrei isso. Não é verdade, Wallace? Verdade, né? É uma bênção, né? Porque eu devia muito, eu falo muito o nome, né? Que eu dava esse estudo, mas toda vez eu me sentia muito triste, porque eu não tinha com quem conversar sobre muita coisa ainda que ainda precisa ser falado. Mas as pessoas, elas preferem muitas das vezes ouvir mentira e se confortam com a mentira. A gente vê essas pessoas falando nesse vídeo tão felizes, né? Porque eles entronizaram o Iau novamente. Eles estão adorando um Iau que está onde, Iau? Não sei, Chamaiau, Chamaim, Chamaiô. É porque assim que está escrito no livro bíblico, né? Chamaiô, né? Chamaim, outro chama de céu, né? Então eles criaram novamente um trono e entronizaram Iau. Eles não sabem quem é Iau. Eles não sabem. Eles não sabem quem é Rua Iau. Eles sabem que é Ruha, Rukra, Ruxa, Espírito. Eles não sabem. E no momento que criaram Iau, imediatamente já criaram um filho. Imediatamente. Ou seja, voltaram para a religião. Não, tem mais. Sabe o que está fazendo agora? Batizando em nome de Yausha. Tem que se batizar agora. Ser discípulo. Mas pera lá. Quem é o batizador? Quem é esse consagrado? Quem é esse ungido? Quem é esse bispo? Quem é esse pastor? Está batizando. Te batiza em nome de Yausha em águas. Religião, pessoal. Religião de novo, cara. Se entrando de novo para uma coisa descabível. Saindo de uma porta, saindo da porta da frente e entra pela porta de trás. Tá no mesmo lugar. A gente tem que estudar, que adquirir conhecimento para poder sair de fato e se encontrar. Porque a gente só se encontra quando se encontra a si. Está em você. A gente pode falar, passar links, mas você tem que se encontrar. É uma busca solitária de você mesmo. Tudo que você procura está em você. Adquire-se o conhecimento e quando você andar, você vai terminar em você. É verdade. Muito bom. Então, tem muita coisa que a gente podia falar aqui, mas vamos ficar por aqui para não nos estender muito no número, né, no tamanho do vídeo. E vocês sejam todos abençoados, sempre abençoados, que o eterno Criador continue abençoando vocês na compreensão, no entendimento. E esse eterno Criador que eu quero te dizer é o ser, que é o sopro fôlego que habita em você, tá bom? Esse é o ser supremo, é o fôlego, é o ar que você consegue ainda respirar, entendeu? É esse que está aqui conosco, que é o sagrado. Aleluia. Shalom a todos. Shalom.